das Minas Gerais. Gente, hoje eu tô aqui com a Tainá Félix. A gente tava falando que ela é a celebridade dos games independentes. Quem te indicou foi a Júlia Satteri. E a Júlia também, super conhecida. Ela é a game designer do jogo Pequenos Nativos, que é quem está apresentando aqui as Minas Gerais. E o Pequenos Nativos é uma visual novel inspirada numa dramaturgia que o Leonardo Castro escreveu. E conta a história de alguns seres fantásticos do folclore brasileiro, né? A gente aqui, quando está gravando, tá na fase demo, né? Mas a gente vai deixar depois aqui na descrição para vocês baixarem. E Tainá, você veio do teatro. Uhum. Então, quando a gente estava escolhendo as pessoas para conversar, a Júlia já falou, fala com a Tainá, porque ela veio do teatro, o Pequenos Nativos é inspirado na dramaturgia. Pede para ela contar um pouquinho como foi essa relação, você é formada em comunicação e artes do corpo, né? Isso. Como que foi essa transição para os games? Bom, é uma transição curiosa. Eu sempre costumo dizer que eu encontrei as similaridades e as diferenças entre uma mídia e outra, mas hoje eu acho que mais consigo ver as similaridades do que as diferenças, sabe? Para mim, o diretor, a diretora no teatro equivale ao game designer, a game designer, sabe? É quem pensa a experiência, quem faz a concepção do espetáculo. O dramaturgo é a roteirista, que é o que eu faço nos videogames hoje, né? Então, o produtor, tem a produtora também nos videogames. Então, assim, é uma mídia complexa que une muitas outras artes e modos de expressão, né? Desenho, ilustração, pintura, iluminação, etc. E tudo isso também tem no videogame. Então, para mim são duas mídias muito comuns uma a outra porque elas são múltiplas, elas são um monte de coisa dentro de uma experiência estética única. Então, para mim, esse caminho, ele pareceu estranho no começo, do tipo, meu Deus, eu vou sair da sala de ensaio, do palco, e vou para frente do computador, né, criar jogo. Então, como é que é isso, né? Então, para mim, a transição ela foi estranha, mas ela veio por um lugar que não era necessariamente o desenvolvimento de games, mas era a arte e educação. Então eu já era professora de teatro, né? Terminei minha formação e etc, e fui dar aula de teatro. E quando eu conheci o Jaderson, que é meu sócio, parceiro na Game Art, ele estudava a ideia de construção de conhecimento a partir do jogo. Então eu falei, nossa, então essa mídia aqui ela também é um espaço potente para construir conhecimento, para troca de saberes, etc. Que interessante! Então eu entro no espaço do videogame, no universo do videogame, através da educação. Então entendendo que aquilo ali era mais um espaço, como eu já acreditava que o teatro também poderia ser e é, para o desenvolvimento de aprendizagens diversas. Então é isso, assim, eu entrei de um jeito que não foi o desenvolvimento, mas que acabou se desembocando hoje no desenvolvimento. Uma coisa muito interessante que eu percebi dos jogos independentes, eu queria só confirmar isso com você. O Pequenos Nativos é baseado numa dramaturgia. A Amor é baseada num poema. E aí tem um outro jogo de vocês que é baseado na literatura brasileira. É comum isso nos jogos independentes? Tem essa intersecção, assim, de arte? Sim, é comum, porque eu acho que a gente tem uma liberdade bastante grande para poder escolher as nossas fontes de referência, né? Então, diferente dos grandes jogos que nós costumamos chamar de AAA, né, ou mainstream dos jogos, a gente tem uma liberdade de criação referencial muito grande, né? A gente não tem, assim, um grande investimento, uma publisher, uma publicadora, etc., que vai direcionar artisticamente as questões. Então, você tem um pouco mais de liberdade para puxar suas referências de outros lugares. Então, essas adaptações e essas intersecções, eu acho que são muito comuns a mídias complexas, como teatro, como videogame, como cinema. Então, acho que é comum, assim, esses quase que uma ideia de transmídia, sabe? De você pegar um ponto de referência e transformar ele num grande universo que vai coexistir jogo, filme, peça de teatro, experiência, performance, né? Então,
acho que muitas ligações potentes. O A Nova Califórnia, que é o nosso primeiro jogo, ele partiu de um conto do Lima Barreto. Isso. Né, que a gente olhou o conto e a gente achou a dinâmica do conto tão interessante, apesar de narrativo, a gente achou que aquilo podia virar uma jogabilidade, sabe? Aquilo podia ter alguém interagindo, transformar a narrativa em ação. Tá. Então, foi a nossa primeira sensação, foi, nossa, isso pode virar um jogo. E aí, assim, Pequenos Nativos é uma visual novel. Você que é dos games, eu acho legal você explicar pro pessoal o que é uma visual novel, porque eu não conhecia. Legal. Uma visual novel é um gênero de videogame. Então, bem como o cinema, nós temos terror, comédia, etc. Nos jogos, a gente também tem gêneros de jogos. Então, a gente vai ter jogos de RPG, jogos de ação, jogos de simulação. E existe essa categoria, este gênero de jogo, que é um visual novel. Tá. Como o nome já diz, ele é uma novela visual, ou seja, ele tem imagens em que você vai escolher questões naquela dinâmica, clicar, etc. E aquilo vai evoluindo à medida que você vai passando aquelas imagens. Então, a ideia de jogo ali é que você vai fazer escolhas que vão direcionar o seu caminho enquanto jogador para um lugar ou para outro, talvez. Então, é uma novela visual. Tem pessoas, teóricos, etc., que dizem novela visual não é jogo, ou novela visual é jogo. Enfim, essa é uma discussão grande, enorme, etc., e eu vou deixar para os especialistas que pesquisam especificamente a questão. Eu sempre acho que jogo é um espaço onde você cria um círculo mágico, como o Huizinga fala lá no Homo Ludens. Então, se existe um círculo mágico, se as pessoas estão livres ali, aceitam jogar, e você tem, obviamente, regras, objetivos, etc. Uma categoria de características, você tem um jogo. Tá. Né? Então, eu considero o visual novel um jogo. E por falar em polêmica... Polêmica, vamos às polêmicas. O nome dessa produtora é Game e Arte. Uhum. Tem um livro de uma editora que a gente gosta muito, que é a Lote 42, chama Videogame, a Evolução da Arte. Uhum. Videogame é arte? Ou não? Ai, chegamos numa polêmica boa, hein, pessoal? Mais uma vez, existem muitos especialistas, estudiosos em videogames que dizem não, videogame não é arte, que defendem o ponto de vista que videogame não é arte. E outros, em contrapartida, dizem o contrário. Não, videogame é arte, sim, é uma mídia bem como uma linguagem artística, bem como o cinema, né? Faz parte do audiovisual, né? Então, por exemplo, nas categorias de editais, os videogames entram em audiovisual, por exemplo. Então, foi um lugar que se encaixou dentro de políticas públicas, por exemplo, para videogame entrar dentro de uma linguagem artística já estabelecida, que é o audiovisual, por exemplo. Então, o que eu acho que é arte? Vamos lá. Nossa, é difícil, hein, gente? É difícil conceituar isso, porque eu acho que a gente sempre precisa lembrar que os contextos históricos vão dizer e vão ditar o que é arte e o que não é arte. E aí a gente tem uma problemática que também é social e classista de dizer a arte é o que está no museu, ou não, a arte não é o que está na rua. Né? Então, inclusive, me foi feita uma pergunta numa entrevista um tempo atrás do tipo, poxa, Tainá, quando o videogame foi pro MoMA, né? A partir dali a gente pode considerar então que o videogame é arte? Eu falo, arte precisa estar no museu para ser arte? Então, acho que esse não é um parâmetro de dizer que uma coisa é arte ou não. Né? Se ela está num lugar onde um grupo de pessoas diz, acho que isso daqui é arte. Né? Então, eu acho que a arte ela é um espaço de expressão e experiência estética, de encontro entre uma intencionalidade de criar alguma coisa para que essa coisa se encontre com alguém. Então, seja uma peça de teatro, seja uma pintura, enfim, é a nossa força vital em expressar as nossas angústias, emoções, etc. Acho que com esse objetivo de encontro com alguém. Então, poderia ser arte, né? Eu acho que sim. E em certa perspectiva, sem dúvida, assim. Porque também eu tô pensando aqui, se não for arte, o que é, né? Como que conceituaria, né, o que é? Você pode dizer que é um espaço de entretenimento, é um lazer, não sei, uma atividade lúdica. Você pode dar um zilhão de conceituações possíveis para o videogame. Eu acho sempre que a gente se perde em querer nomear coisas, ao invés de
querer experimentá-las, sabe? E deixar com que elas ganhem os seus afluentes, assim, sabe? Porque é um tipo de coisa que é a atividade humana, né? Então, a atividade humana, ela vai para lugares que não necessariamente precisam ser nomeados. Mas eu acho que é um pouco a nossa angústia humana em querer nomear as coisas, assim, né? Então, não, isso daqui tá dentro dessa caixinha aqui, isso daqui tá dentro dessa caixinha aqui. É claro que, por exemplo, no caso de políticas públicas, é importante você colocar em um lugar para dizer isso daqui, isso daqui vai para verba de X coisa, isso daqui é para o fomento ao teatro, isso daqui é para o fomento ao videogame, etc. Então a gente entende. De toda maneira, enquanto experiência para as pessoas, para os jogadores, para as jogadoras, eu acho que é a experiência que você tiver. Se aquilo for uma experiência tal qual você chegar ao teatro e se emocionar com aquilo, e se envolver com aquilo, e sair modificada daquilo, você participou de uma experiência estética. Se isso também acontece você jogando videogame, bem, temos aí então um encontro de arte. Isso que você falou de conceituar é a mesma coisa do teatro online, né? É teatro, não é? O pessoal ficou é teatro nisso. digital, é arte digital, é arte interativa. É audiovisual. Exato. É claro que eu entendo e acho importante, inclusive, que as pessoas pesquisem sobre isso e conversem e criem teorias sobre isso. Acho super importante porque isso faz com que a gente entenda o que a gente faz enquanto produtores de conhecimento, de arte, de linguagens, enfim, de aparatos tecnológicos ou não. Então, acho sim que é importante as pessoas conceituarem e tudo mais. Mas enquanto desenvolvedora, eu não tenho essa preocupação, sabe? Sim. A minha preocupação é que as pessoas tenham experiências legais e divertidas. E no meu caso especificamente, no caso da Game Art, que eu consiga contar uma história. Né? Que a pessoa consiga vivenciar aquela história. Que eu, enquanto roteirista, consiga contar essa história e que a pessoa, enquanto jogadora, consiga vivenciar essa história sendo uma daquelas personagens. Quando a gente está jogando, a gente nem imagina que existe um roteirista por trás. Exato. Como que é fazer um roteiro de um jogo? Porque o Léo fez uma das rotas do Pequenos Ativos, ele falou, gente, eu não quero nunca mais fazer. É muito complexo, né? É muito complexo. Você começa a estudar coisas do tipo estruturas narrativas. Então você vai estudar Jornada do Herói, você vai estudar Aristóteles, a curva dramática, você vai estudar Murray Murdoch, que fala da jornada da heroína em contraposição à jornada do herói. Você vai estudar uma porção de coisas para entender como é que estruturalmente você pode desenvolver aqueles caminhos. E aí, óbvio que o que muda escrever para teatro, para cinema e para escrever para jogo é você pensar que tem alguém ali interagindo com aquilo. Então, é necessariamente alguém vivendo aquela história. Então, você precisa pensar em como o jogador, ao jogar, ao fazer o verbo de ação da mecânica, porque um jogo é basicamente a sua mecânica, né? Então, atirar, ou jogar a bola, ou coletar coisas, ou um adventure, que você vai coletar informações, objetos, enfim. Você tem um verbo de ação para aquela mecânica principal, vamos dizer assim, e eu acho que a maneira mais inteligente de contar uma história num jogo é através da própria mecânica. Não é de maneira descolada dela, mas enquanto o jogador precisa puxar uma coisa, ele descobre que tem alguma coisa ali. Então, ele descobre um ponto da história que ele não descobriria se ele não tivesse que fazer a ação de puxar. Nossa! Então, você precisa pensar nisso. Muito. Ou seja, eu preciso revelar uma narrativa num jogo, um roteiro de um jogo, através da própria mecânica. Então, a mecânica é uma mecânica de pular, é um jogo de plataforma. A mecânica básica é pular. Mario. Amora é assim? Amora não, a gente não usa a plataforma. Ele é um jogo que a gente usa uma mecânica de tabuleiro, quase que como um Pac-Man. Tá, verdade. Você tem uma perseguição e a visão é meio top-down, assim, né? Tá. Então você olha como se o tabuleiro tivesse assim, né? Então você olha... Só que assim, é um top-down não isométrico, enfim, palavras técnicas para dizer... É uma perspectiva que você vê a personagem de frente, mas você vê o cenário do topo. Sim, verdade.
né? Você não vê o topo da cabeça, como se estivesse olhando de cima para baixo. Mas você vê o cenário assim, só que a personagem se mostra de frente. Realmente. Então é uma visão um pouco misturada entre top-down e frontal. É mais ou menos assim o Amora. Mas ele é um tabuleiro clássico, quase como um arcade de Pac-Man. Porque a Amora, ela persegue um outro personagem no espaço. Né? Então, por exemplo, como é que eu revelo no Amora a narrativa? À medida que a Amora chega no espaço, no muro se picha uma frase, que é o primeiro verso do poema. Quando ela termina o puzzle de encontrar o ser amado, aparece um outro poema no muro. Então, como se namorados ou namoradas pichassem muros e dissessem as suas poesias no muro. Foi essa maneira que eu encontrei de revelar, através da mecânica, a história. E tudo isso é o roteirista que pensa, né? No caso é você. Exatamente. No caso do... E aí dá um trabalhão, porque é você pensar em como, por exemplo, existem narrativas de jogo que têm caminhos diferentes. Então a gente constrói uma árvore de possibilidades. Então o jogador começa aqui. Aí ele escolhe sim ou não. Se ele escolhe sim, ele vai pra cá. Se ele escolhe não, ele vai pra cá. Né? E assim por diante. Então pode ser uma árvore bem grande. Ou não, ela pode voltar, né? Enfim, etc. Mas o grande lance é como é que a gente... E a grande missão do roteirista de videogame é transformar o mais fluida narrativa dentro da própria mecânica. Então a mecânica é conversar, é coletar. Então como através de coletar eu descubro uma informação importante sobre a narrativa, sobre aquele ambiente, sobre aqueles personagens. No nosso primeiro jogo, A Nova Califórnia, tem uma fase de coletar fofocas. Então você descobre que aquele é um lugar de cidade do interior, que a fofoca é uma coisa importante, ela edifica as relações naquele espaço. E a mecânica é, você precisa descobrir informações sobre um cara que acabou de chegar naquela cidade, um morador misterioso. Ou seja, a mecânica é uma mecânica clássica de Adventure, de descobrir informações, conversar com NPCs, né, jogadores não jogadores, personagens não jogadores, e aí você precisa coletar aquelas informações. Então, ao coletar aquilo ali, você descobre que a cidade é uma cidade do interior, que ela é fofoqueira. Então, você descobre, você revela a narrativa através da mecânica. Nossa, esse ainda não joguei. O Amora eu joguei, vou baixar. Boa. Porque eu acho que é isso, né? Como que as pessoas chegam até o game independente? É no boca a boca? É assim? A gente tem muitas camadas, assim, no Brasil, eu vou falar do Brasil, que tem níveis, eu acho que diferentes, eu sempre enxergo assim, níveis diferentes de independente. Por que eu digo isso? Porque você tem investimentos diferentes, tamanhos de equipes diferentes, projetos diferentes, se são financiados, se não são, se é uma pessoa fazendo, duas pessoas fazendo, né? Na Game Art sou eu e Jaderson. Agora que a gente começou a convidar uma pessoa para fazer uma ilustração, uma pessoa para fazer o sound design, tem trilha, né? Então tem músicos para poder fazer isso. E aí é muito louco pensar isso, que no independente você não tem uma amplitude de mídia grande. Você não investe pesado como os grandes jogos investem para estar no trailer do seu filme antes de começar, por exemplo. Então um jogo grande é lançado, ele vai aparecer antes no trailer do seu filme. E vai aparecer lançamento em tal data. Né? Então isso é grande, é muito grande. Para um jogo fazer uma propaganda de lançamento em todas as salas de cinema do mundo, meu Deus, todo mundo fica sabendo. Né? Se você abre a sua página de compra de jogos, seja a sua plataforma favorita, e você tem na primeira página todas as propagandas daqueles grandes jogos, fica fácil você assimilar aquilo e ver aquilo. Então, o mesmo acontece em qualquer outra mídia. No cinema também acontece isso, no teatro também acontece isso. Então, você precisa ir por caminhos underground, que é conversar com as pessoas, tá? Próximo aos estúdios. Por isso que eu digo que eu gosto de estar próximo das pessoas que desenvolvem, para conhecer os projetos, para saber o que eles estão fazendo. Porque são projetos que não vão estar na mídia, necessariamente. Não vai sair super matérias sobre o lançamento deles. Às vezes sai, e eu fico muito feliz quando isso acontece. Por favor, jornalistas queridos, coloquem os jogos independentes dentro das suas pautas. Mas é isso, a gente vai ser ovacionado de outro tipo de informação sobre o jogo. Geralmente o mainstream. Então, precisa ser no boca a boca, precisa ser uma estratégia de guerrilha, assim, de comunicação, para que
o jogo independente seja conhecido, sabe, de fato. E como que é a acessibilidade dentro dos jogos independentes? Porque a Júlia teve essa preocupação, né, com pequenos nativos, então tem várias ferramentas, né, de acessibilidade, principalmente para pessoas com deficiência visual e auditiva. É normal isso ou ainda é raro? É bem raro. E eu digo raro também dentro desse universo dos independentes. Porque assim, o mainstream ele tem equipe grande para pensar tudo isso e tudo mais. De toda maneira, nem sempre eles pensam, apesar de ter equipe e apesar de ter verba e para fazer tudo isso. Então assim, começa um movimento vindo justamente dos independentes em falar, olha gente, é importante a gente pensar em daltônicos, por exemplo. Então a gente precisa fazer uma configuração que a gente consiga modificar as cores para que daltônicos consigam ver melhor por exemplo, um visual novel, isso é super importante. Ou questões de acessibilidade como dublagem, ou como legendas, são questões de acessibilidade importante. Então, assim, é claro que a grande indústria faz isso com mais facilidade devido a todos os investimentos, equipe e tudo mais. Mas nem sempre faz quando pode. E aí é a questão, sabe? Quando esses grandes poderiam fazer e deveriam fazer, não fazem, porque falam, não falta verba, não é possível falta verba, sabe, para legendar uma coisa, para dublar uma coisa, né? Teve uma discussão boa, acho que é um mês atrás, sobre dublagens de jogos da Nintendo, né? Tipo, puxa vida, por que vocês não dublam? Vocês têm fãs, né, uma gama de fãs absurda da América Latina e tal, por que vocês não dublam os jogos de vocês, né? Então assim, por que se manter dentro de um espaço cultural tão restrito? Visto que você tem uma grande gama de consumidores em outras partes do mundo. Então isso é uma questão de acessibilidade importante. E cultural também, que é você localizar um jogo. Né? Você trazer para dentro daquela cultura, a partir da linguagem, da dublagem, uma coisa que vai se aproximar dos jogadores e das jogadoras. Uma pessoa só de fato emerge num jogo quando ela cria um processo de protagonismo. Quem fala isso é a doutora Flávia Gazi. Ela fala sobre que o processo de imersão, ele não é assim, o jogo é lindo graficamente, então eu vou estar super dentro daquele jogo, é porque ele é super realista. Não necessariamente. Você tem que passar por todo um processo, que tem várias etapas, segundo ela, inclusive, que você precisa protagonizar aquilo, para criar de fato a identificação com a personagem. E aí sim você consegue adentrar naquele jogo e tudo mais. Então esse é um processo que precisa ter identificação. E para que isso aconteça, localizar jogos é importante, no caso de línguas estrangeiras, porque aquilo vai fazer parte da cultura. Então você traz um jogo para cá e você coloca um sotaque carioca, você coloca um sotaque mineiro, você coloca gírias daqui. As pessoas vão se sentir mais dentro daquele espaço. Né? Então isso é um processo importante para as pessoas amarem os jogos e se sentirem parte pertencente daquele processo. Nossa, perfeito. Bom, Tainá, deu pra entender muito. Deus, como fala! Eu adorei. Se as pessoas quiserem saber mais sobre game art, qual é o contato que você quer deixar? E também se você quiser falar sobre os próximos projetos, fica à vontade. Por enquanto estamos ainda em segredo de estado sobre os novos projetos, mas estamos que bom que criando. Tem. Estamos, sim. Nós voltamos. Esse período pandêmico ele foi complexo assim pra gente, né? Por, enfim, muitos motivos e para todo mundo, né? Mas a gente conseguiu estar bem para criar, voltar a ter maturidade e tranquilidade emocional para voltar a criar no finzinho do ano passado. Então a gente retomou os nossos estudos e criação no finzinho do ano passado e em breve, imaginamos que no segundo semestre deste ano, a gente consiga lançar essas coisas que a gente anda aprontando por aí. Então, vocês estão no Instagram? Isso, vocês podem me achar no Instagram, no TaFelixBR, ou o Jaderson, no Talk to Jaderson. E as informações vão estar sempre por lá. E no site da Game Art também, vocês colocam lá, gameart.art.br e tá tudo lá. Perfeito. É bom deixar o site, porque vai que o Instagram some. Isso, exato. O site está sempre lá e vão ter informações sobre os nossos livros, sobre os nossos games, as nossas atividades e tudo mais. Obrigada, viu, por compartilhar todo esse conhecimento. Obrigada a você. Obrigada pelo convite. Imagina, valeu, gente. Tchau, tchau.
Minas Gerais.